nós começamos. E hoje a gente está recebendo, então, com um grande prazer que damos a bem-vinda à professora e à doutora Wendy. Muitas graças por estar aqui. Eu vou falar a mini biografia da professora Wendy. Então, ela é formada em arquitetura pela Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca, no México. Ela possui mestrado em arquitetura, história, teoria e análise pela UNAM, também no México, doutora em arquitetura pela mesma Universidade Benito Juárez de Oaxaca, e atualmente é professora e pesquisadora de arquitetura 5 de maio da Universidade Autônoma, então, Benito Juárez, de Oaxaca. Membro no grupo de pesquisa em História, Teoria e Crítica de Arquitetura, e a sua experiência na área de arquitetura contemporânea, com ênfase na crítica e estudo da questão da arquitetura contemporânea. Por isso que é super importante a presença dela. É com muita honra, professora Wendy, que estamos aqui para ouvi-la. O sistema de apresentação desta palestra, então, que vai falar sobre um tema muito importante, que é justamente a dimensão social, trabalhista e acadêmica das pedreiras, uma questão de gênero, e vejam que a discussão de gênero é uma das questões hiper importantes hoje, que ganharam corpo e atenção. Bem, eu passo a palavra e o Otoniel, né, o Otoniel aqui em português, no abrasileirado, vai então nos auxiliar com a tradução, caso tenha alguma dúvida ou coisa assim, tá bom? Bem-vindos, muito obrigada, estamos aqui aplaudindo a professora por sua presença. Obrigada, gente. Depois, no final, daí a gente abre para perguntas que poderão ser feitas direto com o vídeo, cada um abrindo seu vídeo e perguntando, ou também fazendo as perguntas pelo chat. Durante o tempo da palestra, eu vou pedir a gentileza de todos manterem seus microfones desligados, ok? Muito obrigada, professora, bem-vinda, bem-vindo, Toniel, muito obrigada. Eu acho que a professora Wendy pode ir contando um pouco o seu percurso de formação, seu percurso profissional, né? Como ela chega a essa questão de discutir o gênero em relação à arquitetura, que tal? Aquí está. Sí, pues, Wendy, me pregunta, me pide la profesora Mónica si en lo que llega el archivo y yo lo arreglar, ¿nos puedes platicar un poco acerca de tu actividad y tu recorrido en el área de la investigación y cómo es que llegas a este punto de esta investigación, Sí. de lo que nos presentarás? Sí, con mucho gusto. ¿Dónde estoy? Ahora no los veo. Ya estoy. Sí, bueno, muy buenas tardes. Yo soy Wendy Montes. De formación soy arquitecto y estudié la maestría en crítico en arquitectura y posteriormente el doctorado en arquitectura, pero la idea de la línea de investigación que estoy manejando tiene que ver con fenómeno contemporáneo y la transdisciplina que esto implica. Es decir, no estudio la arquitectura de manera dura, sino estudio la arquitectura a partir del fenómeno social o el fenómeno antropológico o el fenómeno económico, pero siempre y cuando tenga un problema estrictamente contemporáneo, como es el caso de las mujeres albañilas. En el último año se hablaba mucho de que la arquitectura se ha hecho por arquitectos varones, pero hay digamos, una ausencia o se ha hecho más visible la arquitectura por arquitectas. Sin embargo, hay un gran vacío que es, digamos, la disciplina vista desde las mujeres menos visibles, que en este caso son las que construyen y que construyen sin título, que en este sentido pues son las mujeres albañilas.
Otoniel, si quieres traducir. Então, eu acho que eu vou ser uma resposta assim, mais sintetizada, enquanto eu já recebi também no arquivo, eu estou esperando descarregar e já para compartilhar para você, professora Mônica. A professora, a professora pesquisadora, Wendy Montes, ela, como ela já tinha falado, a experiência dela surge dessa arquitetura. E, tipo, a poesia, ela experimentou o campo da arquitetura na parte antropológica e dos fenômenos sociais que envolvem a área da arquitetura. Ela não está diretamente no campo concreto da arquitetura, como na área da construção civil, mas sim, como eu tinha falado, nessas outras áreas, né, atividade de arquitetura, e principalmente hoje, como vai estar apresentado, fenômenos sociais, como o caso do gênero, principalmente. Não resumo assim, mais ou menos do que ela falou. Especialmente, né, Wendy, numa área que é dominada por homens, né? Sim. Isso, principalmente nessa... tentar enxergar essas áreas que culturalmente, socialmente, tradicionalmente, né, nessa estrutura social que está direcionada ou está mais privilegiada pelo gênero masculino. Y no solo en México, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Ajá. Entonces, isso, e não apenas no México, senão na América Latina toda. Vamos lá, então. Sí. Wendy, pues yo creo que ya podrías comenzar directamente. De acuerdo. Muchas gracias y gracias por el apoyo, doctora Mónica. Gracias inicialmente por la invitación. Estoy muy contenta de compartir un trabajo académico que ha tenido muchísima amplitud y aceptación en diferentes partes de Latinoamérica. Então, a professora, a doutora Wendy, no começo dela, ela está muito grata pela oportunidade, pelo convite, né, também formar parte desse ciclo de palestras e a chance de compartilhar parte da pesquisa dela, né, como já tínhamos falado, uma questão que ela levanta com o intuito de trazer para análise, para trazer para crítica, né? Então, é isso. El origen del proyecto está centrado en la observación de mujeres dedicadas a la albañilería. En México, en el ramo constructivo, que representan un importante factor en la economía del país, igual que en cualquier parte de Latinoamérica. La albañilería es un oficio, por tanto, que en las últimas décadas ha integrado mujeres en un buen volumen y que hoy se ve como una oportunidad laboral potencial. Tá, vamos lá. O projeto, falando sobre o projeto, a origem da pesquisa está centrada na observação de mulheres dedicadas à alvenaria. No México, a construção civil representa um fator importante na economia do país. A alvenaria é um ofício ao qual, nas últimas décadas, as mulheres têm se incorporado como alternativa permanente de trabalho. La siguiente, por favor. La formación en el oficio de la albañilería representa para ellas una gran desventaja, tanto en cuestiones de género como en una cuestión de biológica, porque las ven como mujeres que no tendrán la misma capacidad ni rendimiento para desarrollar un oficio rudo. Tá.
A formação desse ofício representa para as mulheres desvantagens, tanto biológicas bem como de gênero. Discutir as condições de trabalho das pedreiras na América Latina é o objetivo dessa palestra, mesmo que abordará 3 eixos de observação. O primeiro deles coloca a tradição de ser pedreiro, o segundo, que revelará os fatores que influenciam a decisão de ser uma pedreira, e o terceiro, que expõe as condições operativas da pedreira para finalmente encerrar a participação com as conclusões atingidas na pesquisa. La siguiente, por favor. La historia de la construcción arquitectónica han participado evidentemente personajes masculinos. Sin embargo, en los tiempos contemporáneos se han integrado mujeres que están interesadas en tener un empleo permanente y que desde esta observación creemos que vale la pena ubicar cuáles son los factores y las circunstancias que obedecen a que ellas se integren a esta actividad laboral que les representa muchísimas desventajas. Como parte da introdução da pesquisa do trabalho da professora Wendy, ela nos fala que na história da construção arquitetônica, a participação da formação de trabalho tem sido predominantemente masculina. No entanto, a contemporaneidade tem integrado a força de trabalho das mulheres na alvenaria. A partir disso, a partir dessa constatação, acreditamos que vale a pena desenvolver os estudos que exponham as circunstâncias e fatores vivenciados pelas pedreiras. O objetivo desse trabalho, a partir do que ela também falou, o objetivo do trabalho documental é a mostrar a participação delas na América Latina, e especificamente no México, na Argentina, na Bolívia, no Brasil, na Colômbia, Equador, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Se reconoce, por lo tanto, que es un problema contemporáneo, en las cuales las variables de estudio son múltiples, y que esto se ha originado a partir de el cierre de oportunidades laborales para las mujeres en otros ambientes, y predominantemente uno de los factores más importantes es un factor cultural, y que la consulta de documentos nos demostró que hoy sí hay un interés palpable por, digamos, la iniciativa de gobierno y la iniciativa privada para formar, entonces, albañilas. Las preguntas de investigación que se determinaron para el estudio fue qué significa ser mujer albañil, qué función tienen en las tareas de la construcción arquitectónica y por qué no se les ha reconocido con mayor amplitud. Bom, para reconhecer nesse problema contemporâneo, o estudo de variáveis, você reconheceu o estudo de variáveis que tem impedido consideravelmente a incorporação das mulheres nessa atividade econômica, visto que são condições e causas predominantemente culturais. Para atingir o objetivo, pensou-se em uma metodologia que envolvesse a análise de casos específicos, que demonstrarão, as condições espaço-temporais. A consulta de documentos evidenciou que os casos se limitam a interesses políticos e sociais que promoveram programas acadêmicos com certificação escolar. A abordagem do estudo inicial levou às questões como o que significa ser uma pedreira, qual é o papel que elas desempenham nas tarefas de construção arquitetônica e por que não são reconhecidas de forma mais ampla. A próxima, por favor. La tradición de ser albañil, por lo tanto, como primer tópico, nos encontró con que habían evidencias de la participación de mujeres albañilas desde el siglo XIV. Existen documentos en los cuales las mujeres eran auxiliares de albañil y que eran reconocidas por las cortes. La
En la ciudad de Burgos, las mujeres trabajaban en las obras públicas, haciendo la mezcla y transportando los materiales. Y al igual se ha encontrado evidencia para la edificación de la Catedral de Toledo en el siglo XV. Sobre a tradição, o primeiro tópico que ela começa a estudar é a tradição de ser pedreiro. A atividade da alvenaria foi desenvolvida desde os tempos antigos, contando com a participação feminina. O estudo de a professora Wendy traz como referência a pesquisa da Maria Teresa López Beltrán sobre o trabalho das mulheres na Espanha medieval, e explica que nas obras de construção durante o século XIV, algumas mulheres exerciam trabalhos auxiliares como pedreiras, obtendo pagamentos regulares fixos pelas cortes. E abre aspas. Na cidade de Burgos, as mulheres trabalhavam em obras públicas de mistura ou transporte de água. Referindo também que havia, fecha aspas, desculpa, referindo também que havia operárias na Catedral de Toledo no começo do século XV. Portanto, a alvenaria nunca foi exclusivamente do gênero masculino. A seguinte, por favor. Se encontraron también una serie de documentos del siglo XIX en el cual son manuales de albañilería que estos no especifican quién debe ser albañil, pero sí se concretan a decir cómo debían ser los trabajos, cómo se debían desarrollar, y por lo tanto se trata de un trabajo rudo que tenía principios no empíricos, sino que declara que existía una importante visibilidad en el gremio. Os manuais de alvenaria do século XIX, como publicado pela Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada em 1879, não especificam uma definição do termo pedreiro, mas sim que é um trabalho duro. A publicação de documentos como esse permite estimar que o ofício de pedreiro tinha um elevado reconhecimento sindical, mas que existia também um profundo interesse na formação de pedreiros fora dos estádios informais ou empíricos. A seguinte, por favor. Actualmente el aprendizaje para ser albañil ya se ha institucionalizado y existen proyectos muy importantes como la certificación de los albañiles, tanto por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el cual certifica a partir del 2014 a albañiles, y por lo tanto la promoción también se hace a mujeres. Sí, también hay intereses muy importantes al respecto en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en el cual a partir de el impulso de estos programas ha hecho que muchas de estas naciones se engranen junto con la OEA para lograr certificar albañiles y esto ya no sea un oficio aprendido de manera empírica. Assim, a aprendizagem escolar dos pedreiros foi institucionalizada em alguns países da América Latina. O projeto multinacional de desenvolvimento educacional integrado em áreas desfavoráveis foi uma iniciativa que se estabeleceu entre os países da Argentina, a Bolívia, Paraguai e Uruguai, promovida pela Organização dos Estados Americanos. No México, a UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, tem promovido a profissionalização dos operários da construção com o objetivo de certificar experimentalmente os conhecimentos adquiridos. A criação da Escola Mexicana de Construção, junto com outras instituições, promove a aprendizagem dos pedreiros de forma presencial e periódica. Seguinte, por favor. Sin embargo, el aprendizaje de los albañiles y albañilas
sigue siendo un asunto sumamente empírico. Se empieza la integración desde muy temprana edad y generalmente impulsado por algún familiar en particular. Así es como se incorporan con grados o reconocimientos muy bajos, pero que todo ese aprendizaje viene acompañado por maltrato, mala paga y un aprendizaje bastante poco, digamos, poco humano. No entanto, o ingresso do pedreiro como aprendiz começa desde muito cedo. E a educação que recebe é acompanhada de maus tratos e má remuneração, falando economicamente. Assim, desde a sua incorporação, o sujeito recebe uma categoria e uma promessa de crescimento trabalhista que pode chegar ao reconhecimento de como um mestre construtor. Assim, a qualificação do pedreiro tem se justificado culturalmente com base na esperança do ofício e nas capacidades do sujeito que o exerce. A seguinte, por favor. La decisión de ser albañil siendo mujer no es fácil, debido a que se sabe que se va a incorporar a un universo masculino en el cual el género y lo biológico influyen muchísimo. En las últimas décadas se ha incrementado entonces la integración de la mujer a la albañilería y la determinación de ser trabajadora de la construcción está relacionado con la depreciación laboral y la competitividad en otras áreas que les son más comunes. Las tareas del desempeño de la mujer albañil han incorporado entonces relaciones como es el acarreo de materiales, cavar zanjas, palear, mezclar, remojar tabiques, y sus actividades no son muy reconocidas. Y vienen acompañadas de maltrato, desde luego, y de de acoso sexual, acoso laboral y mala paga. Sobre o tópico da decisão, que fala sobre a decisão de ser pedreiro como mulher, a participação das mulheres na alvenaria nas últimas décadas tem aumentado. Sua determinação como operária da construção civil deve-se às circunstâncias e fatores relacionados ao aprimoramento pessoal e familiar. As tarefas desempenhadas pela pedreira no ingresso na obra estão relacionadas ao transporte de materiais e à remoção da massa, coleta de entulho, limpeza de áreas e enchimento de tambores com água. Atividades que são acompanhadas pelo abuso de assédio psicológico, verbal e até físico e sexual. O siguiente, por favor. El aprendizaje del oficio ha sido igualmente empírico, rudo, y lo que se ha fomentado en algunos países latinoamericanos ha sido, como ya se ha dicho, la escolarización. El propósito inicial empezó enseñando a estas mujeres el oficio para resolver asuntos estrictamente del hogar, que pudieran ellas resolver cuestiones constructivas para implicar un ahorro en casa. Sin embargo, varias de ellas han visto esta nueva oportunidad como un empleo permanente. Sobre o aprendizado do ofício, igualmente empírico, nos últimos anos foi escolarizado. Os programas de capacitação visam prestar um serviço docente às mulheres que buscam aprender o trabalho da alvenaria para solucionar as obras de construção dentro de casa e, assim, estimular a economia. No entanto, algumas delas são contratadas até formalmente em uma empresa ou como um construtor independente. Siguiente, por favor. La contratación de las mujeres albañiles no resulta sencilla.
los empleadores pocas ventajas le ven en ello, porque asumen que el género no tiene la misma fuerza, ni la misma resistencia, ni el mismo rendimiento, menos la constancia, porque tienen otras obligaciones como ser madres o cuidadoras. La mujer albañil muestra entonces ser una obrera con conocimientos y experiencias ya tardías, porque antes de eso tuvieron un empleo distinto, que estaba más cercano a lo que era la limpieza doméstica o ser empleadas de centros comerciales, bueno, y otras tantas que podrían ser también cuidadoras. Los empleadores, por lo tanto, con otra mirada, cuando ellas se escolarizan, entonces ven otro tipo de beneficios, como es la reducción de costos, de salarios y de economía, porque les pagan menos. Ellas ganan menos que un albañil varón. Y por el otro lado, también ven áreas de oportunidad que están conectadas con no pagar prestaciones y tampoco darles permisos o beneficios que a otros trabajadores sí se les dan. Sobre a contratação de pedreiras, a professora Wendy Montes diz que não é fácil devido às desvantagens que segue o gênero, como força, resistência, perseverança. E abre aspas. A pedreira é uma trabalhadora com conhecimentos e expectativas limitadas na construção civil. É uma trabalhadora que, apesar de anos na construção civil, continua na categoria de auxiliar. Fecha aspas. Os empregadores encontram vantagens na força de trabalho feminina, devido à redução de custos no investimento de recursos humanos, sem garantias em benefícios legais, gerando maiores lucros. Abre aspas. A baixa qualificação da sua mão de obra deve-se principalmente ao fato de terem entrado na área tendo entrado na área com uma idade madura e depois de terem passado por vários empregos, como dona de casa ou mesmo também no comércio, então é que finalmente conseguem se incorporar na área trabalhista da construção. Seguinte, por favor. Es muy conveniente distinguir, por lo tanto, que la inserción de la mujer albañil en el campo laboral de la construcción se debe, por un lado, a la precarización laboral, como se ha dicho, pero también a la distinción de los sentimientos que ella experimenta durante la jornada, que es culpa, que es discriminación, acoso laboral y sexual, y también el desconocimiento al trabajo. Esto, en determinado momento, también lo acompaña con otro tipo de sensaciones, que es no tener la capacidad para el tiempo de los hijos, ni para cuidar a sus adultos mayores. Sin embargo, también se llega a sentir satisfacción por un trabajo que se ha hecho, digamos, que con lo que se contribuye. Y las actividades propias de las albañilas, por lo tanto, se ve reducida a tiempos de capacitación. Ressalta-se que a inserção da mulher no mercado de trabalho da alvenaria se deve à precariedade do emprego, à diminuição de familiares, ao fenômeno migratório e à flexibilização do compromisso nas uniões de casais. O medo de não saber do trabalho, o nervosismo pelo tratamento que recebem, cansaço pela dureza das tarefas, culpa por não ficar mais tempo com os filhos em casa e a satisfação com o autorreconhecimento das suas habilidades e aptidões são sentimentos comuns em pedreiras. As atividades da dona de casa, a atuação da mãe e da esposa,
mesmo como cuidadora de seus idosos, reduz o tempo para oportunidades de treinamento em alvenaria. Siguiente, por favor. La formación escolarizada de los albañiles de las albañilas hoy tiene mayores oportunidades. Una de las evidencias es el tercer foro regional de equidad, en los cuales se expuso precisamente que en México, en el foro de equidad y género, se demostró que habían ya oportunidades de capacitación para las mujeres. La visibilidad de las albañilas en los últimos años ha sido notable. Ha habido participación precisamente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en conjunto con, digamos, la delegación de Tlalpan, para poder capacitar a más de 400 mujeres que hoy están activas en el campo laboral de la construcción. Bom, sobre o tópico da educação escolar da pedreira, a professora Wendy disse que no Fórum Regional de Equidade e Gênero, que aprofundou sobre diferentes olhares, foi utilizado o neologismo albañilas, que refere justamente à atividade de um pedreiro no gênero feminino. Então, a visibilidade das pedreiras nos últimos anos tem sido notável. Alguns governos da América Latina formalizaram o aprendizado do ofício por meio de programas escolares. São esforços que reúnem a participação de instituições estatais, empresas privadas, institutos acadêmicos e fundações não governamentais. Sobre o terceiro Fórum Regional sobre Equidade de Gênero, se diz que, abre aspas, mais de 400 mulheres que vivem em bairros próximos ao centro histórico de Tlalpan, e aqui eu coloco, Tlalpan é um bairro, é uma área dentro da zona, é uma zona, um bairro no sul da Cidade do México. Decidiram quebrar a tradição e inscreveram-se num curso de alvenaria e autoconstrução. Fecha aspas. Siguiente, por favor. En Argentina se promovió un programa escolarizado en el que el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación marcó políticas activas para la promoción de la escolarización de las albañilas, teniendo como estrategias de apoyo la competitividad económica y la equidad de género. Bolivia, por su parte, representa uno de los países que impulsó con mayor fuerza el aprendizaje y la formación de las albañilas a través de la red Habitat, que dio sustento a un proyecto MIMPES que se llamaba Mujeres en Construcción. Y cito, la realidad de las mujeres que están dedicadas al rubro de la construcción y sus resultados pretenden ser un valioso instrumento para orientar el diseño de las políticas públicas y que impulsen los derechos laborales de las mujeres constructoras, tomando en cuenta sus potencialidades que tienen para especializarse en rubros como los acabados, la pintura, las instalaciones sanitarias y otros, para dejar de ser solo ayudantes en la construcción y tener mejores beneficios. Cierro la cita. Con base en este estudio, el perfil de las albañilas, entonces se les determina como mujeres que son muy cuidadosas en la limpieza, el orden, el cuidado, el entusiasmo, la administración y la responsabilidad, abriendo de esta manera una mirada distinta ante los empleadores y mayores oportunidades de trabajo. Bom, na Argentina foi promovido um programa escolar de promoção do emprego e da formação profissional sob estratégias de apoio à competitividade econômica e igualdade de gênero. A Bolívia, na sua vez, representa um dos países que tem promovido a formação de pedreiras nos últimos 10 anos,
por meio da rede Habitat, ou Habitat. E abre aspas, a realidade das mulheres que se dedicam à construção civil, os resultados pretendem ser um valioso instrumento para orientar a formulação de políticas públicas que promovam os direitos trabalhistas das mulheres na construção, tendo em conta o potencial que têm para se especializarem nas áreas de acabamentos, pintura, instalações sanitárias, entre outros, para deixar de ser apenas ajudantes na construção. Fecha aspas. Então, com base neste estudo, o perfil formativo da pedreira apresenta pontos fortes que destacam limpeza, ordem, cuidado, entusiasmo, administração e responsabilidade, abrindo importantes, assim, áreas de trabalho. Seguinte, por favor. La red del hábitat, por lo tanto, tuvo una aceptación y un éxito importante dentro del apoyo de las políticas públicas, que tuvo una segunda etapa de trabajo en la cual se diseñó un programa académico enfocado precisamente para potenciar el impulso del aprendizaje de las mujeres albañilas. Esta segunda etapa trajo un recurso importante de financiamiento en el cual se desarrolló una estructura curricular que se determinó por 4 módulos constructivos, en los cuales se incorporaron aprendizajes sobre equipos de protección personal, de protección de salud, protección ocupacional, y así la etapa formativa de las albañilas fue mucho más completa, porque también les enseñaron sobre derechos humanos. Cada módulo en los que participaron se les facilitaron diversas áreas del conocimiento y también recursos para las prácticas del aprendizaje. Bom, uma segunda etapa de trabalho planejada pela mesma rede foi voltada para a concepção de cursos de formação vinculados aos direitos trabalhistas das pedreiras, as políticas públicas, a valorização de capacidades e competências na área da construção. A estrutura curricular foi determinada por módulos construtivos, bem como uma etapa de formação com o objetivo de sensibilizar no âmbito dos direitos humanos, das mulheres e do trabalho. Logo então, para a execução dos módulos, participamos com facilitadores de diversas áreas do conhecimento, tanto construtivo, bem como das ciências humanas e jurisprudência. Seguinte, por favor. En Argentina se impulsó un programa muchísimo más detallado que fue impulsado por el Ministerio del Trabajo, de Empleo y Seguridad Social. Se trata de un diseño curricular que tiene 4 módulos y 5 unidades de aprendizaje por competencia. Están relacionados con conocimientos a partir de la ejecución de cimientos y muros, la elevación y ejecución de estructuras sencillas, el hormigón armado y la ejecución de terminaciones y acabados. Y cito, es una expresión de trabajo técnico que hemos realizado en conjunto con los especialistas del área en la formación de diversos sectores y actividades para establecer los parámetros de calidad formativa y así satisfacer las demandas productivas en las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En términos de transparencia, esos documentos brindan información a instituciones, a docentes, empresarios, quienes quieren formar sobre los contenidos, la duración y los requerimientos de una oferta formativa reconocida sectorialmente, por lo cual el motivo busca integrar contenidos conceptuales y procedimentales y actitudinales que fortalezcan el acceso al empleo de calidad y que generen competencias requeridas para la competitividad del sector del país. A estrutura curricular da Argentina foi promovida pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. É baseada em competências e tarefas construtivas.
composto por 4 módulos e 5 unidades de competência. Abre aspas. É a expressão de um trabalho técnico que temos realizado em conjunto com especialistas na área da formação de diversos setores de atividade, para estabelecer os parâmetros de qualidade de uma oferta formativa que visa a satisfação das exigências produtivas das trabalhadoras do nosso país. Em termos de transparência, estes documentos oferecem informações a instituições docentes, empregadores e interessados em formação sobre os conteúdos, a duração e os requisitos desta oferta. Portanto, procura integrar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que favoreçam o acesso a empregos competitivos do setor e do país. Fecha aspas. Seguinte, por favor. En conclusión, se puede decir que la integración de las mujeres como fuerza laboral en algunas áreas productivas como es la albañilería se ha incrementado en los últimos años. El interés se ha aumentado también a partir de los gobiernos, una mirada gubernamental en los países latinoamericanos. En el caso de las albañilas, se ha resultado un fenómeno laboral que ha experimentado un crecimiento no solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Y se ha promovido la sustitución del aprendizaje empírico hacia el aprendizaje institucional. Esto ha llevado a el empoderamiento de la mujer y erradicar un poco las experiencias negativas de acoso sexual y acoso laboral. Se les ha visto con mayor fortaleza y ciertamente la escolarización de las mujeres les ha permitido adquirir capacidades mayores. Como es mayores aprendizajes en otros rubros que no solamente se quedan en la albañilería, sino en la plomería, la pintura, la electricidad, la decoración, otras actividades complementarias que las capacitan en otras áreas. Bem, como parte das conclusões, a doutora Wendy Montes constata-se que a integração da mulher como força de trabalho em algumas áreas produtivas, antes identificadas como espaços exclusivos para os homens, é hoje de grande interesse nos países da América Latina. O caso das pedreiras é um fenômeno do trabalho que tem crescido não só em termos quantitativos, quanto a sua inserção no trabalho, mas também nos jeitos de formação, o que representa a substituição da aprendizagem empírica pela aprendizagem escolar. A oferta de cursos e oficinas com a participação de profissionais da construção civil, pedagogia ou jurisprudência tem possibilitado uma formação mais sólida para as mulheres trabalhadoras da construção e, portanto, maiores oportunidades de formalidade e segurança no emprego. Certamente, a escolaridade das pedreiras tem permitido que adquiram habilidades que vão além da atividade mesma, pois passam a dominar conhecimentos relacionados à pintura, encanamento, eletricidade ou até decoração. Sem mencionar que algumas delas demonstraram habilidade para serem operadores de máquinas pesadas ou construtoras mestres. Falta uma diapositiva? Sim, Otoniel, por favor, só para controlar o tempo, me desculpe, mas são 15h20, se tiver mais uns 15 minutos, por favor. Sim, acho que já está por concluir. Isso, ótimo, para a gente ter tempo das perguntas. Obrigada. Mais um, acho que é mais um slide. Esse? Não. Essa, sim. Não. La siguiente. Não. Acho que é essa aí. Ahí. Uhum. Como parte de las conclusiones, también se detectó que
que resulta además sorprendente que las asociaciones de arquitectas, ingenieras y restauradoras, por ejemplo, no son quienes contratan a las albañilas. Entonces, ahí hay una labor importante. Y por el otro lado, que estas mujeres también carecen de reconocimiento cuando se trata de áreas rurales, porque hay albañilas rurales y que son ellas quienes podrían representar una continuidad de aprendizaje y enseñanza del oficio en la comunidad. Gracias. É surpreendente saber que as mulheres com formação universitária em arquitetura, engenharia, restauração, são as que deram menos oportunidades de trabalho às pedreiras. E embora isso provavelmente aconteça por motivos multifatoriais. Não pode-se exagerar que as iniciativas existentes produziram tão poucos resultados abrangentes. A pesquisa mostrou que é relevante e emergente fortalecer as iniciativas de formação para mulheres interessadas em alvenaria e se considere a integração de outros atores aos programas curriculares, como os pedreiros mais experientes que, pela idade avançada, vivenciam o desemprego. Por outro lado, equipes de treinamento que seriam formadas por profissionais de carreira, não só da construção, como também aposentados com larga existência no ramo. Eu acho que já está... Wendy, posso concluir com a última parte? Sim, claro. Esse trabalho foi centrado no caso das pedreiras, mas ficamos em dívida com aquelas mulheres que atualmente estão sendo formadas por meio da arquitetura participativa, que não podem ser chamadas de pedreiras, pois não necessariamente estão sendo treinadas nas tarefas de construção para desenvolver-se sob as mesmas finalidades. É uma dívida que se pretende saldar o mais breve possível, visto que esta primeira abordagem em relação às mulheres menos visíveis em tarefas construtivas acaba por ser um convite a realizar pesquisas nas mais diversas abordagens, âmbitos e propósitos. E com isso, a participação da doutora Wendy Montes conclui, professora Mônica. Estou voltando aqui, então, primeiro falando da importância da gente discutir essa questão de gênero e do papel das mulheres no âmbito social, político, econômico, e aí as áreas relacionadas como a arquitetura, o design, as artes e assim vai. Nós sabemos... Você quer traduzir, Toniel, para a professora Wendy? Será que ela me entende? Talvez eu esteja falando um pouco rápido. Wendy, se claro. Pouco. Más ou menos. Bueno, sí, entonces vamos revisando, então, professora, para ela acompanhar. Então, Wendy, a professora Mônica está haciendo un resumen de cuál es el objetivo de tu participación aquí y cómo se relacionan estos campos, estos fenómenos sociales, principalmente entre arquitectura, diseño y todas otras áreas que que forman parte de esta contemporaneidad. Sí, muchas gracias. Primero que nada, recordemos que la arquitectura tiene su base en el diseño también, y que todo lo que podemos ver de manera tangible con respecto al diseño interviene por otros actores sociales que son los menos visibles, los menos reconocidos, y que son a ellos también a quienes se les pretende dar un poco de voz también. Sí. Gracias. Acho que deu certo isso aí, né? Sim, né? Sim, é isso mesmo. Eu acho... Nara, você quer fazer uma pergunta? Eu vi que a Nara abriu o vídeo, por favor. Olá, boa tarde. Esse projeto, na verdade, é um comentário, eu não sei se vocês já conhecem, mas esse projeto me lembrou o projeto Arquitetura na Periferia, que é de Belo Horizonte. É um coletivo de arquitetas que tem o objetivo por capacitar e ensinar
a profissão de mestre de obra, construção para mulheres na periferia. E todo o projeto é feito por mulheres, e aí as mulheres que entram para participar, elas vão construir a própria casa. E as arquitetas vão fazer o suporte, desde fazer o projeto, a ajuda de capacitação de mão de obra, que vão ser todas mulheres, ensinar a profissão, ensinar curso de mestre de obra, assentamento de piso e tudo mais. Eu tenho 2 amigas arquitetas que participam. Eu vou pôr o link no chat. Ótimo, Que é um isso. projeto que me lembrou. Arquitetura na periferia. Wendy, aquí Nara hace una referencia, trae una... ¿Se acordó de este mismo proyecto que han realizado? Es un proyecto que se llama de periferia, es como la parte conurbada, fuera de la ciudad, en la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Y es un proyecto, obviamente, orquestado por arquitectas, mujeres, y que está destinado para darle talleres y cursos a mujeres, para ellas entonces desarrollar su autoconstrucción de vivienda en esas zonas menos atendidas. Y la participación de estas arquitectas como profesionales les brinda un soporte, proyectos, o sea, diseñan, estructuran el proyecto, los planos, y también les dan capacitación sobre mano de obra y otros elementos como piso y adecuaciones dentro del espacio constructivo. Este fenómeno se está reproduciendo también en México y en otros países latinoamericanos. De verdad, felicidades si usted tiene oportunidad de felicitarnos a las arquitectas y arquitectos, estaría bastante bueno. Pero el caso estricto de las albañilas es que ellas se dedican a esta condición laboral permanente. Lo cercano en México a lo que Nara comenta es precisamente con la arquitectura participativa, que las enseñan precisamente a construir para sí mismas, ¿no? Para la familia misma. Y que después su participación no tiene fines de lucro, sino, es decir, no les pagan para construir, sino que simplemente les pagan, las instruyen para apoyarse mutuamente en comunidad, que eso me parece una de las noblezas también bastante buenas. Por eso en la parte de conclusiones decimos que se les debe todavía un estudio aparte a estas mujeres que están dedicadas ahora a esto que además nos parece que es una cuestión que no se les puede llamar albañilas, sino agentes. Platicaba yo con una colega que estudia género y me decía, ellas son agentes, ¿por qué? Porque transmiten el conocimiento, o sea, no se va a quedar en ellas, sino que va a ser, digamos, heredado a las hijas, a las nietas, a una extensión más grande, pero familiar. Y eso también es muy... se debe y es emergente reconocerlo y hacerlo visible. Gracias, Nara. Bom, a doutora Wendy reconhece a labor, o trabalho de todos esses arquitetos e arquitetas no Brasil que estão desenvolvendo esse tipo de projetos. E também, do lado do México, a participação e a formação desse tipo o pessoal na área da autoconstrução também tem projetos desenvolvidos aqui e bem encaminhados, igual que no Brasil e em grandes partes da América Latina. Mas, por outra parte, a doutora Wendy, ela traz uma colocação sobre esse tipo de pessoa, de mulheres que estão sendo formadas e capacitadas para não apenas a autoconstrução, né, para aplicar na construção própria das casas, das moradias delas, né,
senão para ser empregadas, para utilizar esse conhecimento e assim também, no mesmo sentido, elas transmitir, né, para dentro das, transmitir esse conhecimento para as famílias delas. Então, aqui, a doutora Wendy, ela tinha conversado com outra colega dela, que tem trabalho percorrido na área de gênero, e chegar num ponto de nomear a esse tipo de mulheres como agentes, né, determinar a palavra, identificá-las como agentes, porque não são apenas mulheres que estão recebendo conhecimento e vão aplicar para elas mesmas. Não, elas recebem do conhecimento e elas também estão difundindo aquele conhecimento, né? Então, elas não nesse caso, estão sendo formadas para ser empregadas no trabalho da professora Gwen. Então, faço quero fazer esse destaque, né, entre os coletivos que estão, coletivos colaborativos, participativos de formação de mulheres, e outra parte das mulheres que estão recebendo a mesma capacitação, mas que estão já direcionadas para a área de trabalho. Mais alguma pergunta, gente? Eu estou até colocando aqui, pedindo para quem quiser perguntar, ou pergunta pelo chat, inclui o nome, ou abre a câmera e faz a pergunta, como fez a Nara, por favor. Enquanto a gente aguarda, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria que a professora Wendy definisse arquitetura participativa, né? Considerando que no design participativo, nós vamos ter uma ação do designer junto à comunidade, a comunidade participa do projeto efetivamente, mas necessariamente não o constrói, não o executa, né? E eu gostaria de saber qual é, então, a definição, a abrangência da arquitetura participativa. Eu acho que vai colaborar muito com todos nós. Obrigada. Wendy, la profesora Mónica te quiere hacer tiene una pregunta, y si nos podrías platicar desde tu formación, desde tu bagaje y experiencia, la definición que tú le das hacia la arquitectura participativa. Y con base a eso, la doctora Mónica, ella hace una referencia también con respecto al diseño participativo, en la cual obviamente interviene el diseño, la comunidad en sí, la participación y formación de este grupo de personas, pero que no necesariamente construye o desarrolla. Entonces, volviendo a la pregunta, es tu definición de arquitectura participativa. Sí, con mucho gusto. La arquitectura participativa es una estrategia del diseño y de construcción que se está desarrollando principalmente en las áreas rurales de México, que ha tenido muchísimo impulso en Oaxaca, que es uno de los estados de la República Mexicana, en la cual el arquitecto no es un profesional que llega a determinar un proyecto en la comunidad, sino que es la comunidad quien determina cuál es el proyecto que se debe emprender y que el arquitecto entonces asume su rol de técnico para poder definir y concretar la construcción, en la cual todas las voces se escuchan, principalmente la de los niños, la de las mujeres, cuando se hacen las asambleas para el proyecto, digamos que a los primeros que se les escucha o cuando llega la asamblea, en primer plano están los niños, las mujeres, la gente de la tercera edad y los hombres. Esto significa que ya hay como un equilibrio de necesidades
y que el arquitecto no tiene en ese momento ni voz ni voto, solo escucha, toma apuntes y propone, ¿no? Y me parece que es uno de los recursos y estrategias que están teniendo éxito en cualquier género arquitectónico, casa, escuela, mercado, porque es precisamente la satisfacción de una necesidad tangible. Yo creo... Muchas gracias. Yo creo que ahí interviene en esa tradición de usos y costumbres. Sí, Wendy? Sí, claro, pero ¿Qué es en Oaxaca son 8 regiones y todas ellas se promueven a través de usos y costumbres. Entonces, esto también no permite que el arquitecto sea imperativo, sino sea colaborativo. Ajá. Professora Mônica, essa última parte que estamos conversando é sobre a estrutura política sobre essas comunidades, que sim, na maior parte do caso no México, sim, tem a estrutura política, jurídica, mas em algumas das comunidades, e principalmente no sul do país, como o caso do Oaxaca, muitas das regiões do estado tem essa estrutura política de usos e costumes, na que a localidade, o povo realmente é quem tem essa estrutura que toma, faz assembleias, né? Chama os cidadãos e aí tem as participações. A hierarquia até poderia ser das pessoas, dos idosos, né? As crianças e principalmente os homens, que são que direcionam essas decisões. Então, é aí... As mulheres? Não em si. Não, na hierarquia desse sistema, dessa estrutura tradicional é só apenas idosos que determinam, crianças e homens. Então, eles são quem determinam. E aí, o convidado é o arquiteto, né, quem é um dos atores participantes, mas não é aquele que chega e impõe uma estrutura, um design para qualquer tipo de serviço público, mercado, escola, sim? Então, tem essa variante. Quando menos aqui no México, essa estrutura social, política, cultural, é a que está delimitando a participação do arquiteto e das mulheres. E na arquitetura participativa, na verdade, o que ocorre é essa inclusão, não é? De se ouvir a terceira idade, né, idosos, crianças e mulheres, não é isso? Mulheres não. A ideia, nem na arquitetura participativa? Nessa estrutura, em algumas localidades, não, porque, olha, às vezes, por exemplo, alguma das políticas que são determinadas para ser aplicadas no território nacional, às vezes bate com essa estrutura de usos e costumes. Então, e eles respeitam. A lei, aqui, pelo menos aqui no México, ela fala, não, se alguma das localidades tem essa estrutura de usos e costumes, não pode ser estabelecida a lei sobre gênero, equidade ou outro tipo de agentes que podem intervir na localidade, na estrutura da localidade. Então, e aí acho que é super importante, né, justamente pesquisas desse tipo, até para que a gente mude esses sistemas estabelecidos, né? Eu creio que a América Latina, ela é muito fundada numa visão muito machista, ditadora,
né, hierárquica, e justamente todas as áreas acho que tem que agir nesse sentido, né, de esclarecer o papel das mulheres, a importância das mulheres e dar voz a essas mulheres, não é? Então, acho que isso é um ponto super importante mesmo que a gente traz aqui. E é muito interessante a gente pensar também, né, em termos de participação ou elaboração, ou co-criação, ou co-design, como também se tem chamado, né, como, por exemplo, Manzini chama, no sentido de dar a consciência, né, para as pessoas desses novos, né, vamos dizer assim, desses tempos contemporâneos onde tem que se ter mesmo a consciência social, né? Desculpa, Tânia, acho que eu falei muito. Vê o que você consegue traduzir, senão eu te ajudo aí, e acho que depois a Val vai querer fazer uma pergunta. Acho que a Val já está. Sim, ótimo, ótimo. Então, Wendy, bueno, la profesora Mónica va cerrando estas opiniones, estas conclusiones acerca de las participaciones y cómo se reconfigura esa estructura de participación, co-creación, coparticipación, coelaboración. Y sobre todo en estos tiempos contemporáneos en que se deben como reestructurar y repensar y reflexionar algunas de las imposiciones machistas, y jerárquicas en toda América Latina. Entonces, va por ahí repensar y, ¿por qué no proponer y discutir este tipo de señalamientos? Sí, un último comentario al respecto es que en el caso de la arquitectura participativa que se ha visto en Oaxaca, es que las mujeres en asamblea manifiestan actitudes de empoderamiento y son capaces de decidir y capaces de dialogar y capaces de interactuar con una seguridad que cuando termina la asamblea se vuelven a reducir al machismo la comunidad. Entonces, esto ha sido en determinado momento un punto observable porque no se sabe qué va a pasar con las siguientes generaciones a partir de esta situación. O sea, las niñas van a entender que su voz y su voto es tan importante y que debe ser escuchado y tomado en cuenta. Entonces, sí, seguramente va a haber una modificación que con las siguientes generaciones va a ser mucho más tangible. Sim, muito bom. Sim, claro. Não sei, veja com o público. Gente, deu para entender ou... Rola aí portunhol. Se alguém teve dúvida, por favor, coloca aqui no chat, que daí o Toniel também traduz. Acho que todos entenderam. Tá bom. Muito bem. Valdinene, você quer perguntar? Justamente estava lembrando de você e da sua pesquisa aqui. Tudo a ver, né? Sim, sim. Boa tarde. É um prazer ter participado e compreendido e escutado a tua pesquisa. Eu estou em um momento onde eu estou pesquisando a respeito do gênero feminino, tá, na área da alfaiataria. Eu sou alfaiate, né? Há 20 anos eu trabalho na área da alfaiataria, com foco no produto para mulher, mas também construo, né? Aprendi a construir a alfaiataria para o gênero masculino também. E dentro da minha pesquisa, assim, eu busco detectar, o que eu busco compreender, né? Até nós temos alguns autores no Brasil que falam sobre a arquitetura do corpo, né? Junto com designers de moda. Então, a gente busca, dentro da minha pesquisa, eu busco compreender exatamente os fatores, principalmente psicológicos, né? Que agravaram um afastamento, né? Isso teve uma data limite, lógico, não vem o caso aqui colocar, mas que ocorreu um afastamento psicológico mesmo da mulher se colocar como alfaiate.
E aí a gente vê dentro de um cenário onde, quando eu tenho um homem que se intitula costureiro, ele é exaltado, enaltecido. Quando uma mulher diz eu sou costureira, né, ela é muitas vezes até vista como um posto subalterno. Né? E a gente sabe até dentro de uma posição social, a mulher, quando obteve dentro de um linear, de uma divisão de castas e tudo mais, ela foi cuidar da casa, e um dos fatores que ela teve foi costurar para a família. Então, ali teve todo um remanejamento de visão. Então, assim, eu gostaria de entender, né, até porque o teu projeto, a tua pesquisa, depois eu vou ler melhor, né, as perguntas que você traz e responde, né, onde encontram-se essas mulheres e por que não são reconhecidas, é a mesma pergunta que eu busco na minha tese, né, o reconhecimento, né, dessas mulheres alfaiates. E a mesma coisa que você, pelo que eu entendi na tua tese, na tua pesquisa, você buscou entender, tá? Então, assim, a minha pergunta é, dentro de outros campos, por exemplo, da alfaiataria, né, se esta questão de gênero também existe um embate, uma separação, uma questão de discriminação latente. É isso. Tá bom. Bueno, Wendy, aquí la colega Vadireni, ella también ya lleva bastantes años, creo que más de 20 años es lo que comentó. Ella está dedicada en la investigación de la actividad profesional en la sastrería. Ajá. Y parte de su recorrer en la investigación, ella también se ha posicionado en la investigación para sastrería dirigida o enfocada para mujer, pero que también su investigación se ha también centrado y su actuación profesional ha sido en sastrería masculina. La investigación de ella también está muy, muy centrada en cuestiones de género. Y parte de la investigación que ella está haciendo del levantamiento bibliográfico, ha encontrado documentos de arquitectos en Brasil que también hablan sobre la arquitectura del cuerpo y cómo es, y ella intenta, está buscando comprender algunos de los factores psicológicos que han agravado o que han propiciado el distanciamiento de las mujeres, específicamente, desde su área, específicamente en el área de sastre. Y trae una referencia acerca de, si se dice que una mujer es costurera, no pasa nada, no trasciende más. Ajá. Que es como disminuida. Pero en cambio, por otro lado, si un hombre se dice o se presenta ser como costurero, entonces parece que tiene una resignificación y tiene una plusvalía por el contexto. Bueno, entonces, con base en eso, la investigación de Val, ella, dirigida en el ámbito de la sastrería, ella pregunta si, al igual que en la sastrería, han habido, o tú has detectado, Wendy, otras áreas, otros campos en los que las cuestiones de género y preconceptos han surgido en otras áreas que tú hayas investigado y que han hecho que se separe esto, ¿no? Que las mujeres también se estén alejando de esa actividad precisamente por ese tipo de preconcepto. Sí. Y sin embargo, mi percepción no es que se estén alejando, sino todo lo contrario. La percepción desde la disciplina de la arquitectura y lo que me ha tocado como abordar es que estamos viviendo la era de la mujer y la reconceptualización de la posición de la mujer. Entonces, desde el hecho mismo de que hace más o menos 15 años se decía arquitecto y no arquitecta, nulificaba la figura
digamos, la participación femenina, por un lado, y por consecuencia sigue siendo ahora que también implica o pesa mucho el tener un título universitario. Así como a la costurera se le ve, digamos que se le imagina o se le constituye una imagen de un tallercito que no tiene mucho futuro, que, en fin, lo mismo sucede con las mujeres en la actividad arquitectónica. Llámese arquitecta, ingeniera, albañila, restauradora. Sin embargo, hay una sobrevaloración de la profesión. Si te dedicas a las cuestiones de la estética como lo que era la decoradora o es la diseñadora de interiores, entonces es mejor, ¿no? Hay una jerarquía mayor. Creo que estamos en la fortuna de, al ser la era de la mujer y al ser la era de la oportunidad de otras, digamos, no solo de lo que es la mujer, sino es que no sé cómo decirlo propiamente, de otras, no sé si es propio, pero las preferencias sexuales, por decir, hoy se sabe que hay una valoración cada vez más grande hacia lo que cada uno hace y no precisamente porque el género sea lo más predominante o lo que pese más. Sí se ha detectado en ese sentido, para responder la pregunta, creo que se ha ganado también territorio en el caso de las arquitectas, pero ese ganar territorio, visibilidad y reconocimiento no ha sido, vamos, más bien viene acompañado de actitudes agresivas, de actitudes que no son tan, ¿cómo decirlo? Que no están exentas de violencia. O sea, se han arrebatado espacios, eso. Uhum. Ajá, y que además está como este estire y este afloje de ganar terrenos, como es el caso, por ejemplo, si hablamos de otras áreas, las mujeres despachadoras de gasolina, ¿no? Es como otras actividades de las que no se habla porque no se tienen títulos universitarios, sino porque se da por oficio más por necesidad. No sé si contesté su pergunta. Na percepção da doutora Wendy, ela considera que não, assim, estritamente não tem se afastado, as mulheres não têm se afastado das áreas, mas sim, no contexto que hoje estamos vivendo, é o empoderamento da mulher, né? E tem outros fatores que estão propiciando esse avanço, né? Essa mudança de paradigmas no contexto social. Desde a perspectiva, desde o campo da arquitetura, tem um valor bem significativo, mudanças desde as profissões, né? De chamar de arquiteto ou arquiteta, né? Então, são mudanças pequenas, grandes mudanças, né, que parece ser menor, mas que no mesmo tempo está já replicando, né, uma atividade e um avanço. Na questão e assim mesmo, também, na questão de gênero, a mulher tem ganhado um avanço no território desde o campo de formação como arquiteta. Mas esse posicionamento não tem sido acompanhado assim como numa boa, né? Tem sido com base infelizmente tem sido agressivo, né? Tem sido de uma forma, de um jeito pouco amável, mas tem sido o jeito para se posicionar.
Eu acho, e aqui eu poderia compartilhar com vocês que, bom, essa já é a minha percepção, né? Desde a minha percepção na área do campo de trabalho, né? Também tendo participado em outros, dentro e fora do México, algumas das empresas têm como política já, como os novos governos politicamente corretos, né, que estão se encaminhando como governos inclusivos, né, nos âmbitos todos, né, de gênero, de inclusão de qualquer tipo, né, social, física, e eles já estão como direcionando, né. Tem a ver, não é, às vezes, nem a empresa mesma quem quer receber um pessoal, né, com algumas especificidades, né, de gênero, de condições de saúde, né, mas sim são algumas políticas ou iniciativas do governo que já estão determinando, né, você como empresa deve ter um pessoal, entre o pessoal que compõe a sua equipe, tem que ter tanto a quantidade de mulher, preencher a taxa, né, mas sim, num campo assim, parece ser que, por regras, por legislação, está avançando nesse sentido, né? Algumas das vagas que algumas empresas estão colocando estão sendo bem estritas, né? Questão de gênero, questão de raça, questão de inclusão social. Obrigada. Eu tenho só mais uma pergunta aqui no chat. Como já estamos na hora, eu vou fazer essa última pergunta para a gente encerrar, mas só uma informação também. Esses encontros nós estamos fazendo de maneira equitativa. Então, nós vamos receber o mesmo número de mulheres profissionais, designers, arquitetas, pesquisadoras, que será igual ao número de homens. A gente acha que isso é um fator de importância. Também no grupo de pesquisa em design contemporâneo, nós adotamos também o uso dos nomes nas teses e dissertações, os nomes completos, para que as pessoas reconheçam quem são as pesquisadoras. Então, acho que isso é uma coisa importante. E é uma maneira da gente atuar também, mesmo que em pequeno grau, mas atuar politicamente, né? Verdade. Bom, a última pergunta, então, é do Dr. Márcio Guimarães, lá da Universidade Federal do Maranhão, e ele pergunta se existe um método específico para a realização de um projeto de arquitetura participativa. Se há um método específico para o desenvolvimento da arquitetura participativa. Obrigada, Márcio. Bom, doctora Wendy, una de las preguntas levantadas por el doctor y colega Márcio Guimarães, de la Universidad Federal de Maranhão, en el nordeste de Brasil, él pregunta si existe un método específico para la realización de un proyecto de arquitectura participativa. ¿Existe un método para la realización de un proyecto, de una arquitectura participativa? No, en realidad actualmente no, o por lo menos yo no lo conozco. Sí sé que hay cada vez más miradas hacia qué se está haciendo y cómo se está haciendo, pero un proyecto que determine cuál es el objetivo, el método, para observar lo que se ha producido en estos últimos tiempos, no. Lo que puedo percibir por otros colegas es que la atención está más centrada en cómo integrarse a proyectos que hagan arquitectura participativa, pero no a estudiar el fenómeno. Gracias. Então, a doutora Wendy diz que, assim, não, respondendo à pergunta, não, mas não que ela tenha conhecimento da estrutura de uma metodologia, ou de um projeto já desenvolvido com base em uma estrutura metodológica para abraçar essa questão de participação.
mas sim, por outra parte, ela tem enxergado alguns outros projetos na que a estrutura tenta, né, incluir, né, ou para se adicionar os profissionais, mas não tem, ou até hoje, não tem algum registro, sobre algum tipo de projeto que faça especificamente o estudo desse fenômeno participativo. É como já mais encaminhado para a atividade prática, mas não para análise, a morfologia desse fenômeno. Uhum. Ok. Muitas graças. Eu queria agradecer muito mesmo a participação de todo o público, a participação da professora doutora Wendy, que muito trouxe de questões que são super importantes hoje, né? Nessa questão do gênero, o papel das mulheres, o empoderamento das mulheres, e que isso também se reflete em todas as áreas, inclusive no design. Eu gostaria muito de agradecer você também, Otoniel, com aí todo o trabalho de tradução, de apoio, né, a sugestão, inclusive, então fico muito feliz por isso e agradeço imensamente. E, enfim, aqui me despeço para que a gente retorne, então, às 16h30, e eu convido tanto a doutora Wendy como, claro, você, Otoniel, também, doutor Otoniel, né, a participar, sim, a participarem, se quiserem assistir a próxima palestra sobre o escritório Quadrante Design, junto com o João Raposo, tá certo? Muito obrigada. Aqui esses aplausos à distância. Obrigada, gente. Obrigado, professora Mônica. E eu já posso estar adiantando o grato prazer que foi ter participado nessa roda, realmente bem importante, bem significativo para, como nós, ter e compartilhar essas pesquisas e levantar essas questões de todos, né, ao redor do design. E que as pesquisas não fiquem apenas, né, no mundo interno, numa forma interna, e sim para disseminar, sim para compartilhar, sim para discutir. Vai que alguém está também pesquisando, tem alguma outra percepção sobre muitas questões que estão surgindo agora. Agradeço muito. Ok, muito obrigada. E que a gente estreite outros laços para outros eventos e outras atividades. Claro. Beijo, gente. Obrigada. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Luego, buenas tardes. Gracias. Tchau. Tchau. Gente, até as 4h30, tá bom? Até já. Bom café. Tchau. Obrigada, público participante. Tchau, tchau.